Boa noite, amados irmãos da Igreja Presbiteriana, outros que porventura estejam vendo também o nosso culto que é celebrado ao nosso Deus. Nesse domingo, com a boa mão e a boa graça do Senhor, nós iniciamos mais essa atividade. Ainda não presencial, ainda transmitindo aos irmãos, mas podendo celebrar e agradecer ao nosso Deus. Estamos ainda tomando as devidas precauções nos nossos encontros de gravação na igreja, usando as máscaras devidas, tanto os que estão à frente, como o pessoal do grupo de louvor também, com exceção só na hora que vamos pregar ou os vocalistas vão cantar, que retiram ali a sua indumentária para poder cantar e também expressar louvor ao nosso Deus. Cada um usa o microfone individualizado nesse período, com higienização das mãos adequada na igreja, tudo para prevenção nesse período de pandemia que estamos vivendo. Dado os devidos esclarecimentos, nós vamos iniciar nosso culto nessa noite. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 67. Salmo de número 67. O ideal é que nós possamos criar alguns hábitos, como na igreja. Sei que é difícil, mas se você puder ficar de pé para a leitura da palavra, seria algo interessante para que você pudesse ouvir a leitura e depois você já se sentaria também, já que estamos prestando culto ao nosso Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Iniciamos o nosso culto com esse salmo, pois o que nós precisamos, meus queridos, é que Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe nesse período. Período difícil. Daqui a pouco nós vamos orar, intercedendo pelos amados irmãos, pela amada igreja, mas nós queremos orar nesse momento, rogando ao Deus gracioso que nos abençoe, que derrame bênção sobre a nossa vida nessa noite e no decorrer dessa semana com a sua bondade sobre cada um de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por estarmos juntos nessa noite. Obrigado ao Deus amado pelo presbítero Davi, que também está aqui conosco. Obrigado ao Senhor Deus porque o Senhor tem nos chamado à adoração. Obrigado ao Pai querido porque o Senhor tem provido também recursos necessários para a nossa vida. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que abençoe esse momento de adoração, um momento em que nós não esperávamos, tão diferente do que estamos acostumados, tão diferente de ter a comunhão, olhar nos olhos dos irmãos, abraçar, cumprimentar. Agora, privado de tudo isso, nós, ó Pai, rogamos, Senhor, seja gracioso e bondoso para conosco. Que a boa mão do Senhor, ó Pai, esteja sobre nós, conduzindo, dirigindo e guiando esse culto para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim, ó Pai, nós rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como estamos iniciando o nosso culto, também vamos louvar ao Senhor com um hino que engrandece ao nosso Senhor nesse momento. Ouçamos e cantemos juntos esse hino ao nosso Deus. Quando a alma sitiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e ter sempre o bom pesar. Mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos céus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Após esse hino, nós vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 62. E diz assim o Salmo 62: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Só até aí, só até o versículo 2. Meus queridos, o Salmo 62 nos mostra que em momentos difíceis, momentos complicados, somente em Deus é que a nossa alma espera. E sem murmuração, sem praguejar, sem ficar reclamando. A ideia de esperar silenciosamente é a ideia de que você não tem que ficar praguejando, murmurando contra o nosso Deus nesses períodos difíceis que estamos enfrentando. Como estamos enfrentando momentos difíceis, nós vamos ter esse momento de intercessão, de oração pela igreja, pelos irmãos da igreja, pelos membros, pelos que não são membros também, né? Para a situação toda que estamos enfrentando. Vamos orar em especial por algumas causas. A questão da cura dessa pandemia, a descoberta, o tratamento, o que quer que seja, que Deus seja benevolente. Pela questão dos irmãos que trabalham e têm ainda mantido os seus trabalhos, irmãos que perderam seus trabalhos, irmãos que estão recebendo menos, irmãos que não estão recebendo praticamente nada nesse período. A nossa oração é que Deus tenha compaixão de nós nesse período tão difícil que estamos vivendo. Vamos orar mais uma vez e colocar esses irmãos, além daqueles que estão enfermos, diante do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos diante do Senhor em mais um culto ao nosso Deus, em que os relatos de turbulência, de tempestade ainda são intensos. A questão do país, a questão, ó Pai, da liderança política, a questão da saúde, dessa epidemia, a questão, ó Pai, do trabalho, que o Senhor, ó Pai, esteja suprindo em Cristo Jesus as famílias, suprindo, ó Pai querido, em Cristo Jesus a igreja, suprindo, ó Pai querido, essa situação problemática que estamos enfrentando, ó Pai, de pessoas que já não têm mais a sua renda, não têm mais o seu trabalho, e nós, ó Pai, carecemos da sua bênção, da sua misericórdia, ó Pai querido. Ó Deus amado, intercedemos por essa situação em que o país está vivendo. Rogamos, ó Pai, pela sua misericórdia. Outros irmãos nossos nesse período também têm orado intensamente pelo livramento, pela bênção da restauração.
e esperamos isso no Senhor, ó Pai. Não murmuramos, mas rogamos ao nosso bom Deus que ouça a nossa oração. Ó Pai querido, continua a cuidar também de irmãos como o nosso irmão Walter. Abençoa, Senhor Deus, ali a família do André, as decisões, a sua recuperação, que ainda não está tão rápida, Senhor Deus, como esperávamos. Abençoa, Senhor Deus, para que haja ali restabelecimento da sua saúde. Abençoa, Senhor Deus, também a recuperação da Dona Idália, que com a graça de Deus fez a cirurgia na semana, está bem, está se recuperando. Louvado seja o teu nome, honrado seja o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoa, Pai, para que nós possamos render ao Senhor nesse momento também louvor de todo o nosso coração. Assim rogamos, ó Pai querido, cuida, venha, ó Pai, agir em nossos corações, aquietando o nosso coração, trazendo paz ao nosso coração, tirando, ó Pai, esse excesso de ansiedade que temos vivido nesse período de isolamento. Coloque, ó Pai, sobre nós a tua paz. É o que pedimos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor agora com cânticos que os irmãos prepararam. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecê-lo a uma só voz nesse momento com os nossos queridos irmãos. Após o louvor, nós traremos o Davi, presbítero Davi à frente, que vai nos trazer a palavra nessa noite ao nosso coração. Vamos cantar nesse momento. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações,
separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva
posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, diz que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Meus irmãos, após o louvor, agora o Senhor vai nos abençoar pela palavra. Hoje o presbítero Davi gentilmente vai nos ceder do seu tempo e também do aprendizado da palavra, que vai nos edificar nesse momento de celebração e adoração ao nosso Deus. É um prazer tê-lo aqui. Ele já participou conosco do louvor nessa ocasião da pandemia ainda, e hoje ele vai participar na pregação da palavra do Senhor ao nosso coração. Então, nesse momento eu passo a palavra ao presbítero Davi, vou sentar ali e ele vai pregar para mim e para a câmera, e para você que está vendo nesse momento a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus pregada ao nosso coração. Presbítero Davi, ele tem o microfone dele, então ele vai ficar bem à vontade nesse momento. Amém, queridos. Nós, ainda que olhando aqui, né, nós não vemos ninguém, né? Assim como o pastor Neilson disse, somente ele aqui na minha frente e de frente para as câmeras. Ainda assim, é uma alegria estarmos aqui na casa de Deus. Nós sabemos que esse é um lugar consagrado, né? Um lugar separado para adorarmos ao Senhor. Os irmãos não estão aqui conosco, mas nós sabemos que estão aí do outro lado, né? E o mesmo Espírito que está aqui conosco é o Espírito Santo de Deus que está aí com os irmãos também, né? E isso alegra os nossos corações, traz alento aos nossos corações. E eu creio que em breve nós estaremos todos juntos aqui na casa do Senhor, adorando a Ele. Amém, queridos? Nós vamos começar, né, com mais uma oração que esteja preparando os nossos corações para ouvir essa palavra, que todos nós, inclusive eu, né, possamos aprender um pouquinho mais e guardar essas palavras nos nossos corações e que ela nos auxilie, né, durante todos os momentos das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós estamos, ó Pai, na Tua santa presença, e te pedimos, Senhor, que o Senhor dirija toda essa palavra, que não seja, ó Pai, eu que fale, que não seja homem, ó Pai, mas que o Teu Santo Espírito esteja falando a todos nós neste momento, Senhor. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos.
Amém. Amém, queridos. Nós vamos meditar hoje no texto de 1 Samuel 17, 48 a 51. 1 Samuel 17, de 48 a 51. É uma história, né, da palavra de Deus, algo bem conhecido aí, né, de todos nós, uma passagem bem conhecida de todos nós, dos jovens, das crianças, das pessoas mais experientes, de todos os irmãos, né? Uma passagem muito conhecida, e ela sempre nos ensina coisas extraordinárias sobre a nossa conduta, a nossa vida diante do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel 17, de 48 a 51. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Aqui nós encontramos, né, a história entre o embate de Davi e Golias, um duelo, né, improvável aos olhos humanos, algo que talvez não daria tanta audiência se fosse apresentado ao público ou uma plateia. Realmente é um embate difícil de acreditar que iria acontecer. A grande maioria das pessoas já sabiam o resultado do evento. Isso é normal. Quando você assiste a um jogo de futebol, ou alguma luta, ou um embate entre duas equipes em que uma é muito superior à outra tecnicamente, é isso que vem à nossa cabeça, né? Não vai dar nem para o começo, né? Vai ser muitos gols a 0, né? Não vai durar nem um round, né? Então é isso que vem, é a nossa percepção humana. Então a grande maioria ali das pessoas, dos soldados, dos homens que estavam ali naquele campo de batalha, já saberia o resultado do evento. Poderia-se até mensurar quanto tempo iria durar aquela luta, né? E quais seriam os danos, né, do lutador menos experiente e com menos aparato militar, né? Se fosse transmitido, né, naquela época, se existissem os canais de TV, como existem hoje, né, com certeza atingiria baixos picos de audiência, né? Como as pessoas iriam olhar quem eram os oponentes, quem eram os lutadores, né? Eles já sabiam, né, qual seria o desfecho daquela luta. Então, isso porque seria realmente uma luta improvável à realidade humana. Todos já sabiam o que iria acontecer no final. Nenhuma novidade, né? As pessoas gostam de novidade, de emoção, de algo novo, de algo que elas possam ali prender a sua atenção, algo que chame a atenção, algo de novidade, né? Eventos diversificados, diferenciados. Não querem ver uma mesmice, algo que elas já sabem o que vai acontecer, né, na frente. Então, não tinha nenhuma novidade, todos já sabiam o que iria acontecer. Era uma luta realmente improvável e difícil até de ter muitos espectadores ficando aí na expectativa de uma boa luta, né, que seria travada com várias investidas, né, de cada um dos oponentes. Mas, analisando os dois lados, né, analisando primeiramente Golias, nós vemos um soldado distinto dos demais. Nós vemos um soldado preparado, um soldado diferenciado,
entre até mesmo o seu próprio exército. Não tinha ninguém que poderia ser comparado com aquele homem, né? Aquele homem preparado, vivido na guerra, treinado, muito bem treinado para poder vencer ali, disputar as suas batalhas. As suas armas eram as melhores possíveis, né? Ele era um homem alto, forte, né? Um gigante, né? Um homem de quase 3 metros de altura, e possuía também as melhores armas, né? E ainda tinha um escudeiro, né? Alguém que poderia também carregar alguns aparatos, alguns acessórios também que porventura faltaria ali na sua luta. E ele carregava o seu escudo também. Ou seja, era um homem muito bem preparado para a batalha. A sua armadura oferecia uma proteção incrível para ele. E a sua estatura, né, e os músculos assustavam bastante os seus oponentes. Os versículos 5, 6 e 7 do capítulo 17 descrevem a sua imponência, né? Fala de como ele estava preparado para aquela batalha. Se nós olharmos aqui para a palavra de Deus, ela vai falar que ele tinha um capacete de bronze, né? Uma couraça de bronze, né, que pesava cerca de 56 quilos, né? Trazendo para o nosso sistema de medidas hoje, né? Cerca de 56 quilos só de couraça, só daquela proteção que estava ali à sua frente. Caneleira de bronze, dardo de bronze entre os ombros, né? A haste, né, era como um eixo de tecelão, né? Ele tinha na sua mão um objeto capaz, parecido com a haste que o tear usava naquela época. Então era algo mesmo realmente imponente, algo que oferecia realmente uma grande resistência frente aos seus oponentes. Somente a ponta da sua lança pesava 7 quilos e era de ferro. Então, se nós somarmos tudo isso aí, né, a armadura daquele homem pesava cerca de 65 quilos, né? Ele tinha também ali um ajudante, que era o seu escudeiro. Então Golias estava realmente preparado para lutar contra qualquer homem, né? Ele poderia pôr medo em qualquer homem, qualquer lutador ali da sua época. E olhando agora para o outro lado, olhando agora para Davi, né, nós vemos que Davi não possuía características de soldado, né? Ele nem tinha sido preparado para isso, né? Ele não era forte, não tinha armas, nunca fora treinado para uma guerra, para um embate. A sua experiência era no campo, ele era pastor de ovelhas, ele tinha outra atividade, ele desempenhava outro papel. Aquele embate, aquela luta, não passava pela cabeça dele antes. Ele tinha realmente a sua experiência no campo, ele trabalhava no campo, era um homem que guardava as ovelhas de seu pai. Outra característica importante da inexperiência de Davi era a sua pouca idade, né? Se nós olharmos para a história, olharmos alguns versículos atrás, nós vamos ver que Golias realmente era um homem versado na guerra, era um homem que ele era treinado, ele estava à frente das batalhas desde a sua mocidade. E Davi, aqui com pouca idade, né, apenas conhecia a arte, né, de cuidar das ovelhas. A palavra de Deus registra nos versos 14 e 17 que Davi era o mais moço entre os seus irmãos. Então está aí a prova que Davi não tinha experiência nenhuma, né, para poder enfrentar um homem daquele nível. E no capítulo 17, quando no versículo 8 e 9, Golias lança, né, realmente o desafio que deixou a tropa de Israel apavorada, né? Ele queria que fosse escolhido um homem para lutar contra ele, né, de forma que se ele ganhasse, né, se ele derrotasse aquele homem, Israel serviria, né, ao povo filisteu. E se fosse o contrário, né, se o guerreiro do exército de Israel ferisse, né, e matasse Golias, realmente o povo de Israel poderia tomar posse, né, do povo filisteu que serviria
a ele como escravo. Mas a partir daquele momento, quando o rei Saul ouviu aquilo, com certeza ele teve muita dificuldade naquele momento como escolher, como eleger um representante, né? Quem escolher? Não tinha ninguém que chegasse perto àquele poderio militar, aquela força, aquele tamanho, né, daquele homem. Não tinha ninguém que poderia oferecer resistência nenhuma àquele homem. Todos tinham medo, o próprio rei tinha medo, né? Quem teria chance contra um homem de quase 3 metros de altura, forte, experiente, guerreiro, desde a sua mocidade? Os soldados, por sua vez, torciam na expectativa de que não fossem escolhidos, de que não fossem lembrados pelo rei, né? A gente imagina que na linha de batalha um fosse dando um passo para trás e fosse empurrando o outro, né? Vai você, não, vai você, não, vai você, né? E ninguém queria lutar com aquele homem. No versículo de número 11 e 24 do capítulo 17, vemos que quando as palavras do gigante foram proferidas, o exército de Saul se espantou muito e temeu. Quando viam diante dele, né, aquele homem saindo do meio das fileiras, eles fugiam e temiam grandemente, né? Então era uma coisa assustadora. Eu imagino que o tamanho daquele homem, né, as suas armas, a sua imponência e também a sua aparência. Com certeza ele deveria ter uma aparência que causaria medo também ao exército de Israel. Mas quando todos estavam aflitos, sem saber o que fazer, o rei Saul também estava pensando de que forma ele iria derrotar aquele gigante. Ele lançou um desafio e o rei não poderia fugir do desafio, mas não tinha ninguém habilitado para estar diante daquele gigante e enfrentá-lo. Quando todos estavam sem saber, sem rumo, né, aflitos, surge uma solução. Alguém aceita aquele desafio. Davi, certa vez, foi até o acampamento, né, aquele campo de batalha onde acontecia a guerra, e ele foi a pedido de seu pai, Jessé, levar os mantimentos, né, aos seus irmãos, que estavam na guerra. Lembrando que os seus irmãos eram homens que tinham a idade e estavam preparados para poder lutar. E Davi, sendo mais moço, não poderia ir à guerra. Mas ele foi a pedido de seu pai levar mantimentos aos seus irmãos e saber se estavam bem, né, para poder levar notícia a seu pai e tranquilizá-lo. Mas estando próximo ali à peleja, a tudo que estava acontecendo, aos insultos de Golias, e perante o rei, ouvindo tudo aquilo, Davi se dispôs a lutar com o temido inimigo. Então Davi viu uma oportunidade de estar participando, de poder ajudar ali o seu exército, o seu povo e o seu rei. Mas mesmo duvidando da capacidade de Davi, né, mesmo duvidando da capacidade daquele jovem, daquele moço, que não tinha experiência, né, que não tinha nenhum atributo que pudesse capacitá-lo a lutar com aquele homem, Saul vestiu a armadura em Davi, né? Assim como todo guerreiro faz, né? Ele se prepara para a guerra, ele coloca a sua proteção, ele se prepara para não ser, de repente, em uma investida, né, ele pode ser protegido pela sua armadura. E pôs também, além da armadura, ele pôs também um capacete de bronze, uma couraça e a espada. Então Davi estava pronto. Agora, mesmo inexperiente, Davi estaria pronto para o embate, né? Mais ou menos ali até os soldados de Israel, até o próprio Saul já sabia, né, realmente o desfecho aos olhos humanos daquela luta. Mas mesmo assim, ele não tinha opção, não tinha ninguém que queria estar à frente daquela batalha para pelejar, para lutar contra aquele homem. Mas como mal podia andar, né? Imagino que ele estava até tropeçando, uma armadura pesada, algo que homens preparados, fortes, né, treinados usavam, né? Davi, que nunca tinha pisado ali num campo de batalha, sempre estava no campo, né? Era pacato,
nunca tinha sequer imaginado como seria uma armadura, estava diante de uma ali, vestiu, né, e tentou andar e não conseguiu, porque era muito pesado, ele era muito jovem, moço, pequeno, ele não conseguia se movimentar com tudo aquilo. Ele retirou todos, né, aqueles acessórios e se armou apenas de 5 pedras que pegou ali mesmo no riacho, né, e também a sua funda para ir à luta. E assim Davi foi enfrentar aquele homem enorme, aquele soldado muito bem preparado. Mas quando Davi chega diante de Golias, né, aquele homem olha para Davi e o desprezou. Ele viu o seu corpo desprotegido, o seu tamanho, as suas armas, ou melhor, a falta delas, e ele realmente desprezou. Para ele, Davi estava totalmente fora do contexto, nenhuma expectativa de vitória. Para ele, Davi estava no lugar errado e na hora errada. Golias esperava mais. Ele era um guerreiro, ele queria lutar contra um guerreiro. Ele era um guerreiro forte, preparado, versado em todos a arte da guerra, e ele queria alguém também preparado, né, para que ele pudesse realmente mostrar toda a sua experiência e toda a sua força. Ele esperava um guerreiro à sua altura, ao seu nível. E assim, Golias desprezou Davi, conforme o versículo de número 43 do capítulo 17, né? Trazendo essas palavras desse versículo para os nossos dias, nós podemos imaginar que aquele gigante olhou para Davi, né, sem proteção nenhuma, com uma funda, pedras, né? Ele disse, moço, rapaz, você deve estar de brincadeira, né? Eu, um homem preparado, já venci vários homens, inúmeras batalhas, sou combatente desde a minha mocidade, e você vem diante de mim com paus, pedras. Será que você está pensando que eu sou algum animal, algum cachorro, que você joga a pedra e ele vai embora, você bate o pé, ele sai correndo, você pega um pedaço de pau e ele se intimida? Não, eu sou um soldado preparado, eu sou o melhor soldado do nosso exército. Ou seja, Davi não tomou conhecimento, os dois estavam prontos. De um lado, a força, a experiência, a espada, a armadura, a lança, o escudo e também um escudeiro. De um lado, toda essa experiência, de um lado, toda essa força esperando. E de outro, juventude, inexperiência, funda e pedras. Mas isso era o que Golias via. Ele não via nada além da sua vitória certa, frente a um oponente sem nenhuma qualidade. Ele não via nada além disso, ele só enxergava a sua vitória fácil a um oponente e com nenhuma arma eficaz. Mas Davi realmente tinha outra visão. A sua confiança não estava em outras armas, as quais Golias via. A sua segurança e a sua confiança estava em armas que Golias não tinha capacidade de ver. A sua visão era limitada. Só Davi poderia ver e saber, ter consciência de que ele dispunha de outras armas. Davi era um servo de Deus e ele estava perto de Deus. Isso lhe dava realmente acesso a essas outras armas que Golias não via. No capítulo 16, versículo 13, quando Davi é ungido por Samuel, a palavra de Deus diz que a partir daquele momento, quando Samuel, o profeta Samuel, ungiu a Davi, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apossou dele. Ou seja, Davi era um homem diferenciado, ele tinha algo diferente, ele tinha algo especial, que um incircunciso, um homem que não era temente a Deus, não tinha capacidade de ver. A sua visão ficava limitada, sua visão era barrada ali naquele momento. E Davi sabia quem o guardava em todos os momentos da sua vida. Ele sabia que quem estava com ele não era homem, mas era o Senhor
dos exércitos. Ele atribuía todas as suas vitórias a Deus, todas. Assim ele diz no verso 37 do capítulo 17, quando o rei Saul, né, disse para Davi: olha, Davi, você é moço, é muito jovem, né, você não tem muitas chances, né, contra Golias. Ele é um homem extremamente preparado, capacitado, né? Você não quer mudar de ideia, não? Né? O que foi que Davi respondeu para ele, de acordo aí com esse versículo 37? Assim, Davi poderia muito bem ter respondido: olha, rei, né? Assim como eu destruí, assim como eu matei um leão e um urso, eu também vou matar esse gigante aí. Mas não foi isso que Davi disse, não. Não foi isso que Davi disse. Davi disse: assim como o Senhor me livrou das garras, né? Assim como o Senhor me livrou das garras do urso e do leão, Ele também me livrará das mãos desse homem, desse gigante. As virtudes de Davi não vinham de si mesmas, mas de Deus. Ele não se apoiava nas armas humanas, corruptíveis, mas era treinado com as armas incorruptíveis, disponíveis somente na presença de Deus. Golias não via nada de especial em Davi. Para ele, Davi já estava derrotado. Seria muito fácil derrotar Davi. A sua visão era limitada. Em 1 Samuel 16:7, Deus diz ao profeta Samuel que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Foi assim que Deus escolheu Davi para ser o rei a partir de Saul, o próximo rei que seria o governador sobre todo o Israel. Então, as armas espirituais prevaleceram sobre as armas humanas. As armas incorruptíveis superaram as corruptíveis. E Davi conseguiu vencer ali aquele gigante, aquele Golias, aquele soldado preparado. Após as ameaças e o desprezo daquele homem, né, frente a Davi, que aquele homem revelou, após as ameaças, após a afronta que aquele homem fez diante de Davi, Davi revelou a sua força, né, a fonte da sua força e da sua confiança em um brado, e partiu para a luta e venceu o gigante, né? E como nós vivemos as nossas lutas hoje? E as nossas lutas são constantes, as nossas lutas não acabam. Nós travamos embates nos mais variados campos de batalha enquanto estamos aqui na terra, enquanto vivemos esse período curto aqui na terra. As nossas dificuldades estão sempre diante de nós. Elas não se apartam de nós. Enquanto vivemos aqui nesse mundo, nós temos as nossas dificuldades, as adversidades, sempre estão aí a nos rodear. Quando parece que tudo está bem, que já passamos o pior, que nós já pulamos essa etapa, esse muro, já passamos desse nível, vem outra fase ainda mais difícil para enfrentarmos. E muitas vezes nos abate, entristece os nossos corações. Isso vai se tornando um ciclo, onde parece que a cada parede que atravessamos, a cada muro que nós pulamos, saímos mais desgastados e mais cansados do outro lado. O mundo tem os seus gigantes que vivem nos afrontando, desprezando quem é a primazia da criatura do Deus vivo e Senhor dos exércitos. O mundo não enxerga em nossos corações que nós temos a presença de um Espírito Santo, que nós somos treinados com as armas incorruptíveis. E o mundo usa, né, as suas armas
incorruptíveis que por vezes nos causam medo e pavor, a ponto de fazer assim como fazia com o exército de Saul, a ponto de fugirmos. E parece que os problemas vão crescendo, né? O gigante vai aumentando e nós vamos diminuindo frente aos problemas. A mentira, a violência, a doença, o medo, os desentendimentos, as brigas. Por exemplo, são armas poderosas que são usadas contra nós constantemente, a todos os momentos. Mas assim como aconteceu a Davi, esses gigantes não conseguem enxergar o nosso interior e o nosso coração. Não sabem que temos armas especiais para ser usadas em momentos especiais, nas dificuldades. Quando dependemos de Deus e nos deixamos ser usados por Ele, o seu Espírito nos capacita a usar essas armas. Nós estamos aptos para usar essas armas. Nós sabemos como lidar com essas armas especiais, incorruptíveis, espirituais. Golias era grande nas mãos de um Deus pequeno. Davi era pequeno nas mãos de um Deus grande. Os filisteus confiavam em um homem. E era uma fé vazia, corruptível, vazia, imperfeita, circunstancial, algo que se acabava, algo que findava. Tanto que no capítulo 17, ainda no versículo 51, logo que o seu herói, o seu líder, aquele que causava medo, aquele que oferecia uma segurança aos filisteus, logo que aquele homem for morto, o seu exército fugiu. Não tinha mais nenhuma esperança, não tinha nada que viria trazer uma segurança, um alento, um consolo ao coração. Portanto, eles fugiram. Davi não confiava em homem, Davi confiava em Deus, o soberano Senhor dos exércitos e de toda a criação. Nós precisamos olhar com mais atenção para os nossos corações. Somos muito mais espirituais do que físicos, somos muito mais espirituais do que carnais. Nós precisamos usar as nossas armas espirituais. A carne é passageira, o nosso alvo é a vida eterna. O Espírito do Senhor está em nossos corações, que se apodera de nós e nos dá condições de usar essas armas, assim como ele se apoderou do coração de Davi. E essas armas são armas que nenhum inimigo terá acesso, armas que somente quem está próximo de Deus saberá usar. Entre elas podemos citar algumas. A palavra de Deus é uma arma espiritual, uma arma incorruptível. O joelho no chão é uma arma poderosíssima, que só aqueles que têm o Espírito do Senhor no coração sabem usar. O amor ao próximo também é uma arma muito poderosa. Lembrando que nos momentos difíceis, todos eles, e ainda agora que estamos passando, nós precisamos ter um coração abençoador. Outra arma importante é a intimidade com Deus, a proximidade com Ele, um coração que anda na presença de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos 13, 22, chama Davi de o homem segundo o coração de Deus, enfatizando alguém que realmente era próximo de Deus. Em Provérbios 4, 23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque deles procede as fontes da vida. Dele procede todas as fontes da vida. Onde está o nosso coração? Nosso coração precisa estar na presença de Deus, porque o Espírito de Deus vai nos capacitar a estarmos preparados, munidos com as armas incorruptíveis espirituais. Que diante das nossas adversidades, da mudança do estilo de vida
que estávamos acostumados a ter, que diante das adaptações que nós precisamos fazer nos dias de hoje, diante dos gigantes que se levantam diante de nós possamos declarar assim como Davi: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém. E finalizando o nosso culto, virtual, nós vamos orarmos agora na presença de Deus. Eu gostaria que você, em casa, fechasse também aí os seus olhos, que todos nós entrássemos nesse mesmo espírito, orando a Deus e pedindo que Ele venha realmente a nos capacitar e a nos orientar como usamos essas armas espirituais, essas armas incorruptíveis que nos livra nos momentos difíceis, sempre na presença de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, mais uma vez, por estarmos na Tua santa presença, Senhor. Seja em qualquer lugar que estejamos, ó Pai, se o Senhor está diante de nós, nós estamos protegidos, nós somos abençoados, realmente nós temos alegria, ó Pai, em nossos corações. Mesmo em meio a momentos difíceis, adversidades, o Senhor está conosco, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, te agradecemos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades e te agradecemos pelo povo de Deus, ó Pai, que está reunido, não somente, ó Pai, aqui da nossa igreja, mas também de vários outros irmãos que estão reunidos em outras igrejas, aqui na nossa cidade, na região e em todo o mundo. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando o teu povo e que este povo, ó Pai, nunca perca as esperanças e esteja com o coração, ó Pai, andando na tua presença para que esteja preparado para usar todas as armas incorruptíveis de que o Senhor dispõe para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Pai, em favor daqueles irmãos que estão precisando, ó Pai, que estão passando por dificuldades, aqueles irmãos, Senhor Deus, que estão com problemas de saúde, que o Senhor possa, ó Pai, estar visitando a cada um, curando, ó Pai, restaurando a sua saúde, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, providenciando, mesmo em meio à dificuldade, ó Pai, empregos, providenciando, Senhor Deus, a tua destra, ó Pai, a tua provisão nas nossas vidas, Senhor Deus, e esteja protegendo, ó Pai, todos os profissionais de saúde que estão, ó Pai, trabalhando arduamente, incansavelmente, ó Pai, para poder cuidar, ó Pai, das pessoas que estão doentes, que estão com problemas de saúde, sejam elas quais forem. E nós queremos, ó Pai, te rogar também, Senhor Deus, por esse período em que estamos passando, e te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja com as tuas mãos poderosas sobre nós, sobre o cenário atual, ó Pai, que esteja em nome de Jesus, ó Pai, afastando, Senhor Deus, dissipando esse mal, ó Pai, que nós possamos logo, ó Pai, em breve, estarmos juntos adorando o Teu nome e que esteja fortalecendo os nossos corações, que nós estejamos firmes, ó Pai, diante das batalhas e prontos, ó Pai, a sermos vitoriosos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos também a tua destra sobre a tua igreja, o Senhor esteja suprindo todas as necessidades, ó Pai, o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, de forma que possamos também, ó Pai, contribuir para a tua igreja, Senhor Deus, que ela permaneça firme e que seja realmente, ó Pai, um braço da pregação do teu evangelho aqui nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que te pedimos mais uma vez e te agradecemos e sabemos, ó Pai, cremos em Ti que logo estaremos, ó Pai, todos juntos aqui na Tua casa, adorando o Teu santo nome, Senhor. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos mais uma vez pela oportunidade de falar de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Davi, obrigado por ter vindo aqui conosco. Nós agradecemos nosso irmão e já vamos, nesse momento, impetrar a bênção e vou colocar o amém tríplice para os irmãos ouvirem e, na sequência, eu quero dar um aviso importante. Vamos receber a bênção, meus queridos?
Queridos, ide em paz. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Espírito Santo nos conforte e nos console nesses tempos de tribulação. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Que o Espírito Santo esteja nos consolando, nos confortando hoje e até a vinda gloriosa do Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, nosso Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Amém e amém. Irmãos, nós agradecemos mais uma vez ao presbítero Davi, que esteve aqui conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus. Ontem eu mandei no zap, daquele que eu criei da igreja geral, para transmitir mensagens e avisos da igreja, para você instalar o Zoom no seu computador, no seu celular. Lembram, né? Então hoje, acabando o nosso culto, nós vamos dar um intervalinho aí, de alguns minutinhos, porque temos duas plataformas de transmissão, Facebook e YouTube. Às vezes um acaba primeiro, outro acaba depois, então até todo mundo ver esse recado, creio que uns 10 minutinhos aí a contar da primeira que ia acabar, já dá tempo do pessoal já ir para o Zoom. O que eu vou fazer? Eu vou mandar um link para você, que é a sala de reunião que a gente vai reunir. Então hoje nós vamos pelo Zoom. Tem outros sistemas também, como o Google Meet, que também está aberto agora, né? Eu descobri ontem pelo nosso irmão Renato que está aberto, mas hoje vamos usar o Zoom. Então o aplicativo Zoom, instalado no computador ou no PC, ou no seu celular, eu vou mandar o link daqui a pouco e vamos nos rever e falar um tchau, um oi pelo menos aí, como igreja, dar uma despedida nessa noite. Então contamos com você nessa participação. Deus abençoe a todos. E até daqui a pouco, onde todo mundo vai poder aparecer um pouquinho. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda